Você já ouviu falar em vicaricídio no Código Penal? Então, fique comigo aqui, porque no vídeo de hoje nós vamos tratar desse assunto que é tão novo, mas tão importante, porque muda muito na vida de nossos clientes e de nossos amigos. Eu sou Israel Araújo, eu sou bacharel em Direito, e esse é mais um vídeo da Jurisprudente. O direito penal brasileiro, ele tem uma importância muito grande no desenvolvimento do direito nacional. E é importante notarmos que falar em vicaricídio e suas implicações é muito atual para tratarmos nos nossos dias. Principalmente porque quando em 2026, agora em abril passado, o artigo 121 ele foi alterado e temos agora o 121B do Código Penal, que tipificou a forma autônoma do crime de vicaricídio. A mudança foi introduzida pela Lei 15.384 de 2026, alterando também a Lei Maria da Penha e também a Lei dos Crimes Hediondos. A nova legislação, ela surgiu em resposta ao aumento de casos extremos de violência doméstica, de violência contra a mulher, nos quais o agressor, ele atinge os filhos, os dependentes ou pessoas que são próximas da mulher, com quem o objetivo específico de causar sofrimento emocional é a punição psicológica ou o controle. Antes de alterar a legislação, essa conduta ela era tipificada como geralmente é utilizado como homicídio qualificado, ou em alguns casos relacionadas ao feminicídio, que é aquele feminicídio indireto. Com o novo artigo do 121B, o legislador ele teve o cuidado de reconhecer juridicamente a gravidade específica dessa ação, da chamada violência vicária. Mas o que é o vicaricídio? Vamos explicar isso aqui com bastante tranquilidade. O artigo 121B do Código Penal, ele passou a definir o vicaricídio como da seguinte forma, preste bem atenção: matar descendente, ascendente, dependentes, enteado ou pessoas sob guarda ou responsabilidade direta da mulher, com o fim específico de causar-lhe sofrimento, punição ou controle, no contexto da violência doméstica e familiar. A pena prevista é de reclusão de 20 a 40 anos. O núcleo central do crime não é apenas o homicídio em si, preste bem atenção, mas o dolo específico de atingir emocionalmente a mulher por meio da morte de alguém ligado afetivamente a ela,
seja filho, pais, irmãos, etc. O agressor, ele utiliza terceiros para instrumento ou como instrumento de vingança emocional, dominação psicológica ou punição decorrente da separação, do conflito familiar ou a perda do controle da vítima. A violência vicária dentro da Lei Maria da Penha também foi alterada, porque a Lei 15.354 de 84 de 2026, agora de abril, também alterou a Lei Maria da Penha para incluir expressamente a violência vicária entre as formas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Por isso, devemos prestar bem atenção, porque como é uma lei nova, nem todos os advogados estão por dentro desse assunto. E ainda existem algumas condições que serão colocadas para aperfeiçoar ainda mais esse caso. Vamos aguardar, porque é muito nova. Então, a nova redação, ela reconhece como violência vicária qualquer agressão praticada contra filhos, parentes, dependentes, pessoas da rede de apoio dessa mulher, indivíduos sob a sua guarda ou responsabilidade, e o objetivo é atingir emocionalmente a vítima principal. Essa alteração ampliou significativamente o alcance da proteção jurídica às mulheres, no contexto de violência doméstica. Outra mudança relevante foi a inclusão do vicaricídio no rol dos crimes hediondos. Esses crimes, eles têm uma conotação diferenciada. Então, isso traz consequências penais também severas. Por exemplo, regime inicial fechado, maior rigor para a progressão de pena, a vedação da anistia, da graça ou indulto, tratamento penal mais rigoroso. O legislador entendeu que o grau de crueldade emocional e psicológica desse crime exige uma resposta estatal mais intensa. Aí vem a questão das causas do aumento da pena. O parágrafo único do artigo 121, parte B, ou letra B, prevê aumento de pena de 1/3 até metade quando o crime ocorre na presença da mulher, quando a vítima é criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência, quando o crime é praticado em descumprimento a uma medida protetiva. Essas circunstâncias demonstram que há uma maior reprovabilidade da conduta e intensificam o sofrimento psicológico provocado. Daí, então, vem essa condição. Mas existem algumas discussões jurídicas aqui. Como a lei é extremamente recente, ainda não existem decisões consolidadas do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, especificamente sobre o artigo 121b. Entretanto, especialistas apontam que a jurisprudência já construída sobre o feminicídio, sobre a violência doméstica, serviria ou servirá como boa interpretação para novos casos. Os tribunais deverão analisar elementos importantes nesse caso,
como, por exemplo, o dolo específico de causar sofrimento à mulher, o contexto da violência doméstica, a intenção do controle emocional, o vínculo afetivo entre vítima indireta e a mulher atingida. E uma das principais dificuldades probatórias será demonstrar que o homicídio foi cometido exatamente com a finalidade de atingir emocionalmente a mulher e não por outro motivo autônomo. Nisso, o juiz tem que analisar para poder julgar. Esses tribunais vão se colocar sobre esse assunto para verificar a possibilidade de algo mais concreto. Uma discussão doutrinária importante logo surgiu após a publicação dessa lei, é que o vicaricídio seria qualificadora do homicídio ou um crime autônomo. Essa condição é interessante nós analisarmos, porque a interpretação predominante atualmente entende que o artigo 121b ele criou um tipo penal autônomo. E como autônomo, ele não tem qualificadora. Então, não sendo mera qualificadora do homicídio, isso pode acontecer com alguns dispositivos interessantes. Por exemplo, porque o dispositivo possui, preste bem atenção nisso que é importante, porque pode cair nos próximos concursos. Ele não tem um artigo próprio, pelo contrário, ele tem um artigo próprio para ele, tem uma estrutura típica independente, ele tem uma pena própria, diferente de outros casos, e tem autonomia normativa. Então, inclusive, houve até uma retificação oficial na própria redação, dentro do contexto legislativo, para esclarecer que o vicaricídio ele constitui tipo penal próprio, afastando a ideia inicial de qualificadora. As implicações psicológicas e sociais são bastante relevantes, porque o vicaricídio, a palavra vicaricídio vem de vicários, que quer dizer substitutivo ou substituto. A gente conhecia muito essa ideia dentro da área religiosa, quando falávamos sobre o sacrifício vicário de Cristo, substituindo o pecador lá na cruz. E veio agora para a conotação mais do direito penal. E mostra que o vicaricídio ele representa uma das formas mais extremas de violência psicológica. Porque quando a pessoa, o indivíduo, usa terceiro para atingir um outro, o seu objetivo maior, substituindo a fonte do seu ódio, do seu desamor, ou a vítima, por uma vítima só para machucar essa outra, é muito cruel, não é verdade? É muito cruel. Então, esse tipo de sofrimento, o agressor busca destruir emocionalmente a mulher sobrevivente mediante um sofrimento irreparável. Em muitos casos, existem até antecedentes claros. Por exemplo, perseguição, ameaça, controle obsessivo, violência doméstica anterior, comportamento possessivo, manipulação emocional,
Especialistas, eles apontam que o reconhecimento legal da violência vicária pode ajudar na prevenção, permitindo a atuação mais precoce do sistema de proteção à vítima. A nova legislação fortaleceu a importância da medida protetiva prevista na Lei Maria da Penha e a existência de ameaça contra filhos, contra dependentes ou familiares passa a exigir atenção ainda maior das autoridades, especialmente quando há histórico de comportamento controlador vingativo por parte do suspeito. O sistema de justiça deverá ampliar a análise de risco em caso de violência doméstica para identificar sinais de possíveis violação vicária da conduta, ou seja, para possível violência vicária antes que ocorra tragédias. A criação do artigo 121, parte B, representa um marco importante no direito penal brasileiro e principalmente no combate da violência doméstica. O reconhecimento do vicaricídio como crime autônomo demonstra o avanço legislativo da proteção da mulher no enfrentamento de formas mais cruéis de violência psicológica e familiar. Ao mesmo tempo, os tribunais enfrentarão desafios importantes relacionados à interpretação do dolo específico, da produção de prova, da delimitação do contexto da violência vicária. As futuras decisões do Supremo, principalmente do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, serão fundamentais para consolidar os critérios de ampliação do novo tipo penal e definir os limites interpretativos do artigo 121b do Código Penal. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, nós ficamos por aqui e eu te espero no nosso próximo vídeo.